Então, aqui nós temos 3 pilares, que é treinamento, treinamento em compra. Então, eu queria primeiro pedir aí, né, eu quero que vou começar pela Mariana, que está aqui em cima, pedir para a Mariana, a Letícia e a Vanessa, para se apresentarem um pouquinho, para vocês conhecerem quem são as nossas convidadas do dia. Mariana, por favor. Pessoal, bom dia. Bia, primeiro eu quero te agradecer, né, por esse convite de estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso poder falar de hospitalidade, ainda mais com grandes pessoas aqui, né? Muitas referências também estão aqui conosco na sala. E te parabenizar até pela coragem, né, da criação do Instituto para falar sobre hospitalidade. E obrigada também por poder proporcionar essa conexão, né? Não conhecia a Vanessa, não conhecia a Letícia, e eu acho que em hospitalidade essa conexão é super importante, né? Para a gente sempre manter a hospitalidade viva. Bom, meu nome é Mariana, eu estou representando aqui o Alta Diagnósticos, né? Que é uma marca de saúde. Sou biomédica de formação, mas sempre me apaixonei, sempre adorei a área de atendimento. Então, desde a minha formação, eu trabalhei em área de atendimento. E estou há 12 anos na marca, em 13, na verdade. A marca tem 12 e eu vim um pouquinho antes da criação da marca para poder fundar o Alta na DASA, né? E sou mãe da Cecília, então sempre gosto de me apresentar, porque não tem como não misturar, né, a vida pessoal e vida profissional, e sou a mãe da Cecília, que é uma menininha encantadora de 5 Uma anos. linda, uma fofa. Então, é um prazer estar aqui conosco e desejo um bom café da manhã aí para todos, virtual. Ótimo. Obrigada, obrigada, obrigada. Pode ser quem quer, pode ser Vanessa, pode ser? Pode ser, claro. Bom dia a todos, né? Eu faço minhas palavras da Mari, né? Assim, obrigado pelo convite, Bia. Vai ser um momento muito especial hoje, né? Para a gente dividir e compartilhar aí. Então, estou representando aqui o Grande Hotel, né? O Senac de Campos do Jordão. Trabalho já na unidade aí 17 anos, né? O tempo passou. Trabalho na parte de hospedagem, hospitalidade. Então, assim, isso tem que estar na nossa veia mesmo. E vai ser um prazer falar com vocês hoje. Nossa, Vanessa, peguei 3 pessoas que têm mais de 10 anos. Não, só a Letícia que não tem ainda 10 anos de casa, não é isso, Letícia? 10 anos, 10 anos, olha lá. Pode ser, é. você pode continuar, Letícia. Então, vamos lá. Bom dia a todos, obrigada por estar participando aqui com vocês. Eu quero agradecer também à Bia, agradecer ao Agno, que é da Localiza, e né, me convidar aqui para trazer o nosso jeito Localiza sobre hospitalidade. Bom, eu sou Letícia Hillig, também minha formação é psicóloga, mas eu não atuo na área, apaixonei pela área de atendimento e não, né, saí mais dela. Eu tenho 6 anos de Localiza, estou na gerência da Central de Reservas, e nesse mercado, né, eu já tenho há mais de 20 anos, passei por empresas como Xerox do Brasil, Cimenteira, Lafarge e Holcim. E estou muito feliz de estar aqui com a Mariana, com a Vanessa, eu acho que essa conexão é fundamental. E também achei fantástico a iniciativa de vocês e quero muito aprender aqui com o Instituto. Muito bom, muito obrigada aí, muito obrigada. Obrigada para vocês 3. Eu já vou começar aqui, então eu vou passar aqui as perguntas para todas, porque como os segmentos são distintos, vale a pena todas elas se manifestarem em relação ao foco que nós estamos dando para o tema. Esse tema pode ser que eu crie mais discussões, eu acho que pelo menos a cada um semestre trazer de volta, eu acho extremamente rico, nós temos que fortalecer, ninguém aqui vive sem hospitalidade, ninguém, ninguém. Então nós temos que ver que isso é um atributo, eu falei que é um atributo, é um fator, é uma característica, é uma qualidade, uma virtude que nós precisamos pôr em prática. Então, hoje o nosso bate-papo é muito na prática. E eu vou começar, obviamente, colocando como que a hospitalidade é entendida dentro de cada um dos segmentos, que pode ser teu olhar. Quando eu comecei o Instituto, eu tive que fazer a pergunta que as pessoas entendiam por hospitalidade, gente. Porque todo mundo imaginava hospitalidade hospital ou hospitalidade rede hoteleira. E aí, o que é em outros setores, outros segmentos? Como é que isso se transforma, como é que isso aparece? Então, vou começar aqui com a Vanessa. Vanessa, conta um pouquinho como é que você acha que é mais fácil que tem para responder isso, mas vou começar aí, né? Como que ela é entendida e aplicada no dia a dia. O que você conta para nós, por favor?
Então, assim, a hospitalidade, assim, no meio de hotelaria, né? Hoje eu trabalho no hotel de lazer, porque a hotelaria tem vários segmentos, né? Tem a hotelaria, a parte de mais executiva, né? Onde tem que acontecer os eventos, e tem também a parte a parte de lazer na qual eu atuo hoje, né? O hotel trabalha em lazer e eventos, mas a gente recebe muito hóspede de lazer, e é muito peculiar, porque eu acho que a hospitalidade começa no sorriso, né? A gente sempre fala no hotel, né? Porque quando a gente faz a contratação, que a recepção tem que ser uma coisa aconchegante, a gente tem que pensar na personalização da experiência do cliente, na qualidade do serviço, na limpeza do hotel, naquele atendimento proativo. Isso para a gente é hospitalidade, né? Parece muito simples, mas realmente é muito simples, né? Porque eu penso que a hospitalidade, as pessoas não querem muito, assim, elas querem o simples, elas querem que você seja bem recebida no atendimento de reservas, no atendimento da recepção, se você pergunta alguma informação, a pessoa tem que ser simpática. Então, assim, eu acho que a melhor hospitalidade que a gente hoje aplica nos hotéis e que é importante é estar presente ali para o hóspede, com um sorriso no rosto, mesmo no atendimento telefônico, o sorriso ele é percebido. Então, é uma cobrança que a gente tenta aplicar na cultura da empresa, porque a simpatia é a nossa hospitalidade. Porque às vezes a pessoa está de mau humor, alguma coisa assim, então você tendo aquele sorriso, tentando resolver os problemas dos clientes ali, a gente encontra a hospitalidade, né? Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa simples, vai na recepção e aí, eu não digo só a recepção, mas assim, pergunta alguma coisa para algum funcionário, o funcionário é mal educado, o hóspede já fala, nossa, que falta de hospitalidade. Então, essa cultura, né, que a gente entende como hospitalidade dentro dos hotéis, é a pessoa, né, é o ser humano que está ali falando com outro ser humano. Vamos ser substituídos por máquinas, não sei, mas essa questão de carinho, atenção, um olhar, isso aí é muito simples, mas hoje falta nos atendimentos em diversos segmentos, né? Assim, por isso que eu acho que é tão ampla a questão da hospitalidade, Bia. Eu penso dessa Vanessa, forma. só uma pergunta para você. O hotel, o Campos do Jordão, tanto quanto o Água de São Pedro, continua sendo hotel escola? Os dois são hotel escola. Tá, então, ou Essa, seja, essa é a marca forte, né? tá, então, Os hotéis, eles são hotéis escola. além de você receber as pessoas normalmente, muito corporativo, as pessoas por lazer, você também utiliza o meio de hospedagem, os hotéis, como escola de desenvolvimento para os estudantes do próprio Senac. Exatamente, porque como é um hotel escola, então muitos alunos fazem a prática profissional dentro do hotel. Ok. Então, fazendo a prática profissional, eles estão vivenciando junto com o profissional o que a gente faz. Então, assim, eu, quanto funcionário, eu tenho que mostrar para ele como é essa hospitalidade, o que faz a diferença, o que é esse sorriso no rosto, quanto isso é importante, a postura, né, dentro da empresa, porque nós estamos, assim, num palco de teatro, vamos pensar assim, né, tudo é visto. Então, é legal você contaminar essas pessoas, os alunos, mostrando como funciona, né, na prática o hotel, porque a teoria é fácil, né? Agora, como do outro lado você atende pessoas, cada um traz uma história, cada um traz uma expectativa. Então, o aluno vem com a gente, ele vê, se ele vivencia o que é o atendimento, quanto isso é importante, quanto isso resolve, quanto define a pessoa voltar para o hotel. Então, essa questão de ter o hotel escola, de mostrar cada processo, como funciona, é a marca do hotel hoje, né? Que É um desafio, é a um escola, é desafio. um São as duas desafio. coisas. Porque, às vezes, Vanessa, as pessoas não têm muita paciência com quem está aprendendo. Você lembra que as empresas colocam em treinamento para saber que Sim. se tem alguma falha, tenha paciência, porque ele está nessa fase. É. Porque se não tem a plaquinha lá, fala, ai, como atendeu mal, ai, não sabia isso, não sabia aquilo. Então, ou seja, É. ó o desafio de estar atendendo e estar treinando também ao mesmo tempo. Muito bom, muito legal. O aluno, quando está com a gente ali, ele tem até um uniforme diferente, né? Porque o bacana também é deixar ele observar e ele trabalhar também, né? Então, ele fazer também, realizar os atendimentos. E o hóspede, ele consegue diferenciar quem é o aluno e quem é o profissional. Ah, Então, ele legal. acaba tirando um pouquinho o peso do aluno, né? Assim, a gente tenta também mostrar que, olha, tenha paciência, né? Assim, ele está em treinamento. Mas a gente não coloca nenhum, até funcionário novo, a gente não coloca uma plaquinha de treinamento, porque o hotel não gosta disso, e eu concordo também. Só muda a Mas cor da roupa. o aluno ele tem um uniforme diferente do hotel, Legal. e assim, o hóspede ele tenta ter aquele peso mais leve, né? Então, aquele é Legal. um aluno, ele está em aprendizado, né? Então, isso é muito legal também. Que,
Né? Nada como aprender na prática, como se diz, né, Letícia? E aí, É Letícia, verdade. e na Localiza, Letícia, como é que é entendido isso? Então, Bia, na Localiza, nós temos o DNA, né, o valor de gente. E aí eu vou até ampliar um pouco essa questão da hospitalidade, que o conceito de hospitalidade é criar um ambiente onde cliente, visitante, colaborador se sinta bem, valorizado e cuidado. A gente fala muito até aqui no conceito que é gente feliz, cliente feliz. E outro ponto também da Localiza é que a empresa coloca sempre o cliente no centro das nossas decisões. É a partir dele que nós atuamos toda a prática em todas as áreas, né? Nós respiramos muito essa questão cliente. E também, assim, essa questão da conexão, a gente quer que seja algo duradouro, né? Então, não o cliente para a gente é uma conexão para sempre, sabe? É um casamento mesmo. Então, todos os colaboradores, quando entram, eles já entram nessa percepção, né? Nessa valorização, nesse conceito de hospitalidade. Então, assim, quando a gente fala como ele é aplicado nos dia a dia, a gente vai, né, desenrolar mais aí esse conceito, mas é o Isso, nosso jeito de atender, o nosso jeito de praticar e de cuidar das pessoas, seja colaborador, seja o cliente. legal. E isso vai de toda a pirâmide, Toda a todo o nível da pirâmide, empresa. exato. E você sente que o exemplo também vem de cima? Muito no dia a Legal. dia, sabe? Tanto o senso de urgência para atender o cliente, quanto o cuidado das nossas instalações. Entrar na Localiza é respirar mesmo esse sentido da hospitalidade. Ele está no nosso ar mesmo, sabe? Muito bom, muito legal. E você, Mariana, quero que a Mariana conte um pouquinho. Mariana está na área da saúde também, é um grande desafio. Como é que é entendido e aplicado assim? Depois vocês vão contar um pouquinho de detalhes, vocês vão falar um pouco de prática. Eu Uhum. só queria ver essa questão da entendida e aplicada no dia a dia, Mariana. E assim, na área da saúde, a hospitalidade ela está ligada muito com a questão do cuidado, né? Diferente na hotelaria, que a Vanessa trouxe os exemplos, que a hospitalidade está ligada ao momento de lazer do cliente. Na saúde, é um momento mais delicado e fragilizado, né? Que esse cliente busca, né? A hospitalidade sendo aplicada. Então, a hospitalidade está muito vinculada ao cuidado, né? Do cliente. E o cliente, quando ele utiliza, né, uma marca de saúde, ele já está muito na expectativa do tangível, né? Então, você vai para o laboratório para você fazer um exame, para você ter um diagnóstico. E a hospitalidade, ela entra na forma que você vai trazer esse diagnóstico, na forma que você vai trazer esse cuidado. Eu até uso de exemplo com o time, né, que tem dois desejos aí, né? O saber fazer do colaborador, que está muito ligado ao tangível, né? Então, você tem que saber fazer uma coleta, você tem que saber fazer um cadastro de um paciente, e o querer fazer de forma hospitaleira, né? Que isso está ligado ao intangível, que aí muito ao desejo do cliente desse cuidado na jornada dele de saúde, né? Então, está muito ligado ao cuidado mesmo. E você sente isso na prática, professor? Há um sentimento, há uma cultura, a palavra certa, aí, Sim. de esse olhar, esse grau de preciosismo que é o cliente. Sim, sem dúvida. E isso é desde o momento do recrutamento do colaborador, que valorizamos isso, até o momento de treinamento do colaborador. Então, sempre incentivamos isso no cuidado, e em todas as áreas, né? Desde o momento do agendamento desse paciente até o momento da entrega do resultado. Então, não fazer isso também de forma segmentada. Todas as áreas têm que estar trabalhando muito na cultura da hospitalidade. E sabendo que quanto mais, né, quanto mais premium o serviço, mais o grau de exigência, Sem e dúvida. esses detalhes, eles ficam muito mais percebidos e E olhados, porque valorizados, né, Bia? valorizados, acho que é a palavra certa, É. valorizado. Então, ou seja, é um desafio constante no mercado hoje, né, de trabalho que não está fácil, não. Mas vamos seguir agora para a parte mais. Eu quero que vocês contem um pouquinho para mim como é que é a questão do treinamento, como preparar o colaborador. Eu vou falar de diversas áreas. Nós falando aqui, nós colocamos, né, basicamente no atendimento, mas no fundo não é só o atendimento.
desde a entrada, né, ou na reserva da própria Letícia lá, ele entrou no site, ele entrou no aplicativo, ou ele foi diretamente na unidade, como vai no caso da Mariana, ele foi lá, parou, né, teve um manobrista, alguém que recebeu, a Vanessa, alguém que foi lá, pegou a mala, não pegou a mala, como é que ele entrou, o quarto estava pronto, teve que esperar no lobby, enfim. Como é que vocês treinam os colaboradores para essa prática e atitudes hospitaleiras? Quem quer começar? Eu posso, Pode ser, Bia. Letícia. Assim, o primeiro ponto, né, é buscar também um profissional alinhado ao fit da cultura, né, o fit cultural da Localiza. Eu falo que cuidar de cliente tem que ter realmente um certo dom, né, uma habilidade ali para cuidar. Quando a pessoa entra para a Localiza, o nosso onboarding ele é muito cuidadoso. Eu vi vocês falando aí de jornada, né? A gente tenta mostrar o máximo para o colaborador o nosso ecossistema. E porque o cliente procura Localiza, a porta de entrada dele pode ser no aluguel de carros e por necessidades distintas, né? Por exemplo, às vezes um lazer, como vocês citaram aí, mas pode ser trabalho, pode ser algum motivo de doença, pode ser alguma situação, né, emergencial de suporte a alguém. Então, assim, tem diversos tipos e essa sensibilização de atender o cliente no momento que ele está é muito importante. Outro ponto também é o colaborador entender as oportunidades do nosso ecossistema, né? Hoje ele é aluguel, amanhã ele pode ser frota, ele pode comprar um carro, então o senso de responsabilidade de já entender toda a jornada e as possibilidades de ter esse cliente com a gente. Uhum. Então, falando um pouco do treinamento, então o treinamento da Localiza ele é bem amplo, desde o onboard. Então, a gente cuida muito dessa entrada, porque, como eu disse, né, gente feliz, cliente feliz. Então, o cuidado, a essência da Localiza, ela já é passada no cuidado com o colaborador quando ele entra. Ele recebe um kit, recebe todo um programa de ambientação. E depois nós temos outros treinamentos, né? Além do inicial, nós temos constantes ações, seja de cultura, workshop. Na Central, por exemplo, nós temos um treinamento específico, nosso jeito Localiza de atender, e ele traz o sorriso na voz, nos dedos, que depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. E além desse treinamento, a gente tem suportes, né? Tem embaixador de clima, workshop. Então, isso tudo fortalece a ação hospitaleira e a formação desse colaborador. Além da cultura, né? Como eu disse para vocês, o ar da Localiza, a gente respira essa hospitalidade e o cuidado com o cliente. Então, assim, de forma geral, realmente muito investimento e é o diário, sabe? Assim, é constante. E Letícia, vários dias, fica um mês em treinamento, tem algum tempo aí determinado, acompanha junto, faz espelho com o outro, como é que é na prática? Então, assim, cada área tem, né, o seu modo. Eu vou falar um pouco da Central. A Central, ela tem a primeira semana, ela é uma semana de aculturar mesmo. Então, os primeiros dias é o conhecer a empresa, conhecer para a pessoa se sentir em casa. Depois a gente começa um pouco na cultura, no que eu estou falando do jeito Localiza de atender. E o treinamento todo, assim, inicial nosso, é em torno de 20 dias, assim, prática dentro de sala, mas depois ele vai ser acompanhado dos seus primeiros 3 meses, aí é na Central mesmo. Aí tem ao lado do colaborador, tem acompanhamento com o líder, tem o lado a lado, entendeu? Com o colega, com as melhores práticas. Os atendentes também escutam ligações que são referência para eles já se aculturarem ao atendimento. Então, tem muitas práticas, sabe, Bia, que ajudam nesta formação. Tá. E, obviamente, deve ter alguma coisa de reconhecimento também de colaborador. Vocês têm Nós temos vários programas dentro da Central, e um deles é o Hall da Fama, que é um programa de celebrar resultados, tá? Então, assim, a gente tem esse programa, tem um outro programa de empatia que chama Eu Reconheço Você, onde qualquer colega pode reconhecer uma atitude de cultura do outro. É muito bacana isso. Além disso, temos a alta direção reconhecendo os melhores atendimentos. Então, o diretor manda uma carta mesmo para o atendente, falando do atendimento dele.
E temos outras ações, assim, igual eu falei, workshop, temos o próprio feedback, que é muito nessa linha da hospitalidade, do cuidado. Então, são essas algumas práticas, tá? Legal. Bom, porque as pessoas vão querer saber, tudo bem, como é que você faz isso? Então, legal, você já contou um pouquinho aí, já ampliou um pouco. Eu vou passar aí para Vanessa, Mariana, quem quer falar um pouco? Eu Pode ser, falo aqui, Mariana? Bia, pode? Bom, e Letícia, já notei algumas coisas aqui das suas práticas, é tão gostoso, né, essa troca. Bia, assim, algumas práticas que a Letícia aplica lá, né, nós aplicamos aqui também, mas eu digo que, assim, o segredo é também você entender qual que é o momento ali da sua empresa, da marca, e entender também o momento do cliente que você atende, né? Por que eu falo isso, né? Em 12 anos de marca que nós temos, que é uma marca extremamente nova, né, em medicina diagnóstica, nós passamos por várias modificações, assim, na forma mesmo de treinar esse colaborador e modificações até de conteúdo também. Então, nós temos os treinamentos que nós chamamos de treinamentos de prateleira, né? Então, tem os treinamentos técnicos e os treinamentos comportamentais, né? O técnico, é claro, né? Precisa existir, enfim, e esse técnico, ele não muda muito. Mas o treinamento comportamental, nós sempre escutamos muito a voz ali do cliente e também sentimos a necessidade ali do time e a necessidade da marca para personalizar também esse atendimento. Então, nós passamos por várias fases já de treinamento com o nosso time, né? O comportamental sempre existe, mas a gente sente muito a necessidade para poder personalizar. E um ponto que eu queria colocar aqui também é que, dentro da jornada do nosso cliente, na nossa marca, ele tem contato tanto com os nossos colaboradores, que são os nossos colaboradores CLT, vou falar um pouquinho de prática agora aqui para vocês, e ele também tem contato com os colaboradores terceiros que envolvem na jornada. Só que não pode ser distinto. Então, algo que a gente faz aqui, que eu acho bem bacana, que eu sempre trago isso para parceiros, né, de outros segmentos e de outras atuações aqui, que é bacana a gente trazer também esse terceiro para estar na mesma cultura que a nossa, porque o paciente tem contato com esse terceiro. Um exemplo aqui são os manobristas. Então, independente da empresa que está trabalhando conosco, ele é o primeiro contato com o nosso cliente ali. E ele não é um colaborador nosso. Então, quanto é importante trazer essa cultura também para os terceiros que estão na jornada do paciente, tá? Isso eu acho que é um ponto bem bacana de trazer aqui. E no caso mais ou menos no mesmo modelo da Letícia, também faz acompanha por um tempo, faz teoria, vamos dizer assim, depois faz na prática com acompanhamento. O on the job, né? Sala de aula junto com o on the job, para a gente ver como que esse colaborador está aplicando na prática. E quando a gente fala da prática, Bia, o quanto é importante também formarmos multiplicadores, né? Isso que eu ia perguntar, se alguém formava multiplicador, legal. Porque é importante, né, Lê? Assim, ganha escala, né? Ganha escala. Ganha escala. Você ganha escala, porque você não vai ter um investimento para sempre estar trazendo pessoas de fora, por exemplo, assessorias, né, empresas. Então, é importante formar multiplicadores da marca, até porque você cria também essa responsabilidade, esse olhar de dono, e o colaborador ele vai trazer com muito mais emoção, né, para falar ali da sua marca, com muito mais conhecimento e com muito mais exemplos da prática que agregam valor ali para você trazer mais qualidade ali no seu atendimento. Mariana, até falando do multiplicador, na Localiza a gente chama de formadores. Legal. E o papel do formador é tão rico porque ele é bom para quem aprende, porque ele inspira, né, assim, aquele modelo, e ele é bom para quem é o formador também, porque ele desenvolve para a carreira. Né? Para outras habilidades ali, né? Para outras competências, né? Então, acho muito bacana. É muito rico. O parceiro colocou aqui que vocês têm a Universidade Localiza, né? Isso que eu ia falar, assim, quando eu falo do onboarding, tá, Bia, eu até não coloquei, considerando o nome, né, Instituto, né, Universidade Localiza, mas todo o onboarding, ele começa ali na universidade. E além do aculturar sobre a Localiza, que é um dos módulos da universidade, nós temos vários outros módulos que ajudam também a trabalhar a cultura,
a visão de cliente, o jeito Localiza de atender, está tudo na nossa universidade. E aí é uma dica também, né, para caso alguma empresa que não tenha, pensar nesse conceito, que também é um bench muito bacana da Localiza. Muito, e muita troca mesmo. E Vanessa, rede hoteleira, Vanessa, com a questão, o desafio grande é 24 horas, 7 dias por semana, e etc, etc. Conta como é que é isso, né? A parte de como são treinados aí no Grande Acho que o Hotel importante, Campos. o que eu gosto muito, né, é a questão do primeiro dia do trabalho do funcionário, né? Quando ele chega, eu tenho que pensar nesse encantamento desse funcionário para ele ficar encantado e encantar as pessoas. Então, assim, eu acho que o primeiro dia é super importante, porque, assim, como eu trabalho com serviço, então, assim, eu tenho que mostrar para ele como é ser recebido no grande hotel. Então, eu tenho que receber no primeiro dia, a gente mostra para ele como funciona o hotel. Eu acho importantíssimo a visita dentro do hotel para conhecer como funcionam os apartamentos. Assim, eu quero conhecer um apartamento, uma visita rápida, né? Assim, mas a pessoa andar no hotel e falar: olha, você fez, né, Bia, a visita lá no E hotel, ele né? pode ser, só perguntando, ele pode ser o aluno que cursou a escola, ou como ele pode ser um de fora que está entrando para fazer uma atividade no hotel, correto? Não, porque assim, os funcionários do hotel são fixos, né? Então, quando faz a contratação do outro, falo do funcionário mesmo CLT ali que está entrando no primeiro dia de trabalho. Mas pode ser um ex-aluno, no caso. Pode ser um ex-aluno que entra no hotel para trabalhar, certo? Pode ser um ex-aluno que aí foi contratado, enfim, e aí vai trabalhar conosco. Então, assim, o legal é mostrar para ele como são as áreas do hotel, porque assim, é muito legal. Eu vejo que os funcionários, quando são contratados, eles olham a limpeza, né, como coisa percebida, fala, nossa, Vanessa, que hotel limpo, não tem sujeira. Então, vê assim, os tapetes limpos, as áreas limpas, o jardim, né, do próprio hotel. Fala, nossa, que jardim bem cuidado. Então, assim, já começa a sentir ali nos pequenos detalhes como tudo aquilo é cuidado, e começa a se encantar, porque eu acho que o grande negócio é encantar a pessoa. A pessoa tem que olhar aquilo e falar assim, olha, onde eu vou trabalhar? Né? É um lugar bacana, estou me sentindo bem naquilo. Tem pessoas, né, muito simples, que são contratadas, e elas ficam assim, nossa, que hotel grande, eu não vou conseguir andar aqui dentro, que chique, que luxo. Uhum. E a gente começa a criar ali, assim, né, aquele pertencimento da empresa. Eu acho que primeiro, assim, a pessoa olhando, né, andando, visitando, já começa ali o primeiro contato. E ela já começa a se encantar e aí ele começa ali o querer atender bem, né? Fala assim, nossa, eu tenho que entender a cultura dessa empresa, como tudo é organizado. E a gente tem os manuais, as práticas, né, os procedimentos, os manuais de como é a função de um recepcionista, de uma pessoa que trabalha em todos os setores. O hotel tem a gente tem o certificado de excelência, então ali tem tudo desenhado, todos os procedimentos, como funcionam, o que o mensageiro tem que fazer, o que a reserva tem que fazer, o que o garçom tem que fazer, o que uma camareira tem que fazer. Então, tem todos os procedimentos desenhados, que a gente acompanha ali, né? A pessoa precisa ler tudo isso para entender, a gente coloca na prática, teoria e prática, acompanha o funcionário que já está mais tempo na empresa nesse primeiro contato, porque hotelaria é muita prática, né, assim, Bia? A gente não tem como deixar, fica uma semana treinando. Não, o treinamento já é a própria ação, né? O treinamento é junto com outro funcionário, vamos atender esse hóspede direto. Então, é importante isso. Recepcionista vai entender como é a responsabilidade dele, né, de resolução de problemas, porque às vezes acontece alguma coisa, o hóspede vai na recepção, o recepcionista tem que resolver tudo, né? Ali é o ponto de referência de encontro do hóspede. Então, ele precisa aprender, sim, a questão de resolução de problema, a captar mais prorrogação de hospedagem, né? Porque se você não vendeu hoje, você perdeu aquele apartamento que ficou vazio. Então, saber cativar ali no balcão também, a questão de vender mais hospedagem. Então, assim, esse treinamento é muito importante. Mas, assim, eu acho que o principal é conhecer o hotel na sua raiz, né? Ver o que é hotelaria na prática. E quando nós falamos do treinamento aí, obviamente que tem a parte todo dia de processo. Gente, nós temos que entender que hospitalidade não é só sorriso, lindo, maravilhoso, atendimento, achei tudo lindo, maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos a comunicação, nós temos o ambiente, nós temos os processos, nós temos a cultura, e aí nós temos pessoas. Porque detalhes, tudo é detalhe, né, Bia? A Letícia lá atendeu a pessoa super simpática, maravilhosa, mas na hora o processo em si falha, não atingiu o objetivo, tem que ser um conjunto, não né? resolveu. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa história, que é tudo lindinho e maravilhoso, porque a pessoa foi simpática, foi atenciosa, foi tal. Não, é uma somatória de tudo.
Por isso que eu falo, é a Exatamente. construção da hospitalidade na jornada. E aí, quando nós falamos, obviamente, de pessoas que são grandes responsáveis, porque nós estamos falando, todo mundo aqui tem atendimento presencial. Todas aqui Sim. têm. Uhum. Né? Nós estamos falando hoje bastante da questão da hospitalidade virtual, que cada vez mais com as tecnologias vai existir, vai fazer parte da nossa vida, queira ou não queiramos. Essa questão de substituição, acho que nem vamos entrar no mérito, isso aí até cansa esse assunto, mas nós temos que dizer que ela também tem que funcionar junto, porque eu tenho uma experiência pessoal bacana, mas eu vou lá no aplicativo, eu vou fazer uma compra de uma passagem, vou fazer aluguel de um carro, uma catástrofe. E aí as coisas, a conta não fecha, sabe aquela não fecha? Uhum. E aí quando eu entro no comportamental, é assim, como que você alimenta essas pessoas que você treinou para que ela continue fazendo disso uma grande missão, porque a missão é servir. Gente, a missão da vida é nossa Exatamente. servir. Quem trabalha Eu com lembrei de atendimento, uma. é isso que nós temos que cuidar. Então, assim, como que se alimenta, como que se monitora? E motivação, nós somos, carregamos a nossa motivação. O mundo pode falar que é tudo lindo e maravilhoso. Se eu não acredito que é, eu acho tudo isso. Então, preciso ser valorizada, preciso ser cuidada, preciso ser melhorada. Olha quantas... E hoje, né, a Mariana falando hoje pessoas no mercado para fazer essas atividades de maneira tão hospitaleira, tão proativa. A hospitalidade tem tudo a ver com É proatividade, fácil, né? né? Proatividade não tem como não ser, não tem como um hospitaleiro não ser proativo. Ele toma a iniciativa ele olha a linguagem corporal, ele olha para a pessoa, ele vê o que a pessoa está precisando, ele se antecipa, ele prevê, ele vai na frente. Então, ou seja, olha como tudo isso é um trabalho infinito. E Verdade. Bia, e essa antecipação e essa proatividade que você comentou, ela não está escrita em manual, né? Não, de jeito nenhum. Então, é de que forma que a gente incentiva mesmo isso no time? Porque você não vai ter cada caso a caso com o cliente, né? Isso escrito em um processo, isso escrito em um manual. Então, você tem mesmo que ter essa formação, esse olhar nas pessoas, para que essas pessoas tenham o desejo de fazer, né? Ir no além, né? De superar a expectativa ali do cliente da forma hospitaleira. E isso não vai ter em manual, mas se você não segue mesmo um processo ali de atendimento, a hospitalidade ela se anula, né? Se você não entrega o Exato. básico. Eu acho que, e acredito que vocês devem ter ver que um grande fator motivador é o exemplo. Sim. Sim. Gente, você vê uma pessoa fazendo É. aquilo, né? A alegria que ela tem, a satisfação e muitas vezes o reconhecimento, você fala assim, nossa, que legal, eu também quero ser assim. Eu vi Contamina, casos, né? gente, de pessoas que a equipe inteira passou assim porque o líder era. É É. muito lindo quando você vê isso. Eu falo que já valeu a existência você conseguir contaminar isso para uma pessoa só. Contaminar Agora para o eu bem e para o Treinamento, mal né? também, né, Não. Bia? Para o bem e para o mal, com certeza. Sempre tem o outro lado, né, Mariana? Agora, Bia, eu gosto muito desse conceito de cadeia, né? Porque o atendimento, ele não tem que estar só na área de quem atende cliente, né? Então, assim, tem o direto e o indireto, né? E você falando aqui a questão cada vez mais a evolução do nosso atendimento para o mundo digital, né? Eu acho muito bacana hoje o nosso Labs da Localiza, que ele mergulha muito no atendimento. Ele quer escutar e ensinar os nossos canais digitais a ter essa hospitalidade. Olha que bacana, entendeu? Então, então, assim, essa é na parte digital, né? Como é que o app, o site está trazendo o cliente para esse acolhimento, para ele ser exatamente, né, esse atendimento humanizado e consultivo, né? Que o cliente se sinta ali. Ô, Letícia, quando fala a palavra humanizar, eu tenho até arrepio, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho arrepio dessa palavra. Mas, enfim, não tem palavra melhor para traduzir a tecnologia se tornar mais humana. Mais Então, humana, virou humanizar. Não sei que a Vanessa e a É. Mariana pensam disso, mas é tendência de. Nós vamos ter que colocar essa hospitalidade em todos esses canais. São todos os canais. Sim. E Então, também vamos... deixar muito esse canal como escolha do cliente Como também, escolha. né? Como escolha. Então, se ele Com quiser um certeza. atendimento humano, Também. temos que ofertar esse atendimento humano. Se ele quiser um atendimento digital, vamos ofertar o atendimento digital de forma humanizada. Na Localiza a gente Exatamente. fala muito que assim, disponibilizar canais que o cliente, o que ele quiser. Ele que vai escolher, né? É muito Mas legal. sabe o que eu lembrei? No hotel a gente tem lá o WhatsApp corporativo, né? Assim que o hóspede entra para fazer reserva, tirar. A gente fez um caminho, né?
para ele entrar lá e falar com o assistente virtual, né? Mas é incrível, existe lá um botãozinho atendimento humano, é o mais acessado. Olha lá. Ele ainda quer E você humano, fala né? assim, fala assim, não, a gente vai colocar tudo isso aqui para ele flutuar sozinho e ter as respostas, conseguir o orçamento sozinho, verificar programação de lazer do dia sozinho, para ter uma facilidade, porque hoje em dia é tudo a internet. Mas aí, nesse levantamento que a gente fez, que a gente já está anos com essa ferramenta, e aí o mais usado é o atendimento humano. Então, assim, a gente põe lá embaixo, a pessoa não tem paciência de ficar até que 2 para falar com tal, nananã. Não, ele vai, não sei como é, assim, os outros atendimentos da empresa de vocês, mas o 9 lá que a gente coloca é atendimento humano, e então sempre congestiona, obviamente, a central de reservas, porque daí eles ficam, né, respondendo lá, e quando eu ajudo também na operação, falo, gente, mas essa informação, a gente até fica assim, essa informação tá lá, é fácil, mas ele quer falar com a pessoa. É, É Vanessa, porque incrível. a maioria está tirando por causa de Eles custo. querem. Gente, desculpa a realidade. E aí tem situações que a máquina não responde, o chatbot não responde, o WhatsApp não responde, ninguém responde. E aí você fala assim, poxa vida, tem que Quer ter falar com uma alguém. opção, tem que ter uma opção para o plano B, plano C, de poder falar com alguém. Então, assim, agora a pergunta que tem é exatamente isso. Quais são os desafios que vocês encontraram na implantação da cultura? Porque tem muito desafio aí, Tem né? O que muito foi? desafio. Né? Então, eu É, queria que vocês contassem um pouquinho como foi, como você superou isso, para dizer é, que, gente, esse é o mundo e é da empresa. Né? A Letícia é, colocou muito forte a questão cultural, então isso ajuda demais, é. e isso funciona como um balizador de reforçar cada vez mais. Se não tiver essa cultura, não fica. Isso é É, fato. assim, na Localiza, eu te falo que o DNA dela, né, é muito forte isso e ajuda muito na implementação da cultura. Isso vem desde os fundadores, a paixão por cliente, então, assim, isso já vem realmente na essência dela. Agora, no dia a dia, colocando na prática, né, o que eu vejo de maior desafiador é você estar com o time todo engajado nesta cultura. Né? Então, hoje nas empresas tem várias gerações, que também é um ponto aí de atenção no que se refere ao aprendizado, ao treinamento. Outro ponto também que eu vejo é cultura para mim é algo diário, sabe, Bia? Não é algo só no onboard, não, é algo diário, constante, e de todos os níveis da organização, igual você está falando, tem um papel da liderança muito importante, mas tem também a comunicação interna, né? Então, assim, entre áreas, que todo mundo realmente entenda o valor do cliente, o valor da hospitalidade. Então, o maior desafio, se você me perguntar, que eu falo, é você manter esse time na prática todos os dias, entendeu? É você trabalhar esse conceito todos os dias e trazendo assim como valor. Tá? Por que que a cultura, por que que a hospitalidade ela gera uma velocidade na companhia, ela gera vantagem competitiva e valor no negócio. E Então, para essa que superar, é a... para superar isso, como que você mantém? Você alimenta com novas sessões, feedback? Como que você alimenta isso, Letícia? Então, a gente tem várias práticas na Localiza, por exemplo, tem desde a da reunião de bom dia que a Localiza tem, tanto para a alta liderança quanto para toda a corporação. Então, sempre tem uma pauta de cultura, uma pauta de cliente nessas reuniões de bom dia. Essa é uma prática. A outra prática são workshops que tem a parte da Universidade Localiza sempre trazendo esse conceito para as pessoas poderem participar de cursos. No caso da Central, nós temos nosso jeito Localiza de atender. Temos também, né, quem tiver a oportunidade aí de nos visitar, a nossa central ela é tão forte na cultura cliente que a gente, a PA dela, né, o posto de atendimento do atendente, tem um espelhinho que a gente coloca ali o conceito do projetar o sorriso na voz. Então, todos os dias, o atendente ele está ali Olhando entendendo a para ele. cultura, vivendo a cultura, entendeu? Lembro da E história do com as, espelhinho. você lembra? Então, e com as outras áreas, né, assim, igual labs, áreas de interface, a gente sempre leva a importância do cliente no processo. Então, assim, isso é viver a cultura, sabe? Não dá para ficar uma semana sem falar de hospitalidade, sem falar de cliente. É constante. E é Legal. exemplo, como você falou, né, Bia? É exemplo.
exemplo. Nossa, eu espero que todo mundo tenha um grande exemplo para seguir isso, para usar isso como norte, como guia. Mariana, Vanessa, vamos lá, quero saber de vocês aí como foi, né, implantar, com as dificuldades, os desafios e como superou. Acho que as dificuldades, Bia, é as pessoas não quererem fazer, né? Infelizmente, porque existe a cultura, né, no hotel, e aí então tem pessoas que não têm, né, eu não tenho um olhar para esse negócio também, né? Por mais que se faça feedbacks, trabalho por espelhamento, por exemplo, às vezes os novos contratados, ou as pessoas que trabalham, elas às vezes não estão para isso. Tem pessoas que são para o front e tem pessoas que são para o back, né? Tem pessoas que não têm hospitalidade na pessoa, não tem jeito. E aí, então, essa cultura fica difícil de entrar, né? E quando Essa é a maior mas quando você dificuldade. percebe isso, tem situações em que você vê que você tinha uma expectativa, não foi atendida nessa prática, nessa cultura de hospitalidade, Sim, vocês acontece. tentam, né? Tentar uma, tentar duas, vê que não vai, desliga. O hotel ele tem bastante paciência, né? A gente percebe por ser um hotel escola, talvez outras empresas não teriam mesmo tempo de desenvolvimento que o hotel se Com propõe a certeza. ter, né? E fala assim, se fosse outro hotel, os outros hotéis que eu trabalhei, ia falar, não, Vanessa, se você acha que a pessoa não tem jeito para o negócio, vamos trocar, não tem o que fazer, né? Existe esse turnover, né? Mas o hotel que eu trabalho hoje, não. Ele tem bastante, a gente tem bastante, faz parte da cultura, né? Como hotel escola, então vamos tentar mais um pouco, vamos ver se esse perfil vem, porque não tem como você contratar alguém para o front que não tem hospitalidade. Então, assim, é a imagem do hotel. A pessoa está, né? Ela está ali na frente, ela está respondendo pelo hotel. Tudo que eu faço, estou respondendo pela imagem da empresa. Então, se não tem jeito, então, assim, a maior dificuldade mesmo é a pessoa não ter o jeito para o negócio. E aí, então, se Agora, não tem como colocar em outro lugar, acaba fazendo um agora, pouco nessa Vanessa, equipe mesmo. você tá sentindo, né? Você que é um hotel escola, então você sente que as pessoas, a geração atual, você deve ter várias gerações, principalmente os mais jovens, tá Sim. vindo com esse olhar, tá vindo com essa sensibilidade para isso. Ah, não. Eu acho que Gente, hoje em dia Se tá ela mais falasse difícil que sim, eu ia pegar contratar. gente lá com a Vanessa, viu, Não, Beatriz? é geral, Geração né? é um E desafio, é. eu converso com os parceiros hoteleiros, assim, e falo, Vanessa, o que está acontecendo, né? As pessoas hoje em dia aí na hotelaria, eu não sei se é com vocês também, mas eu vejo uma grande dificuldade. As pessoas querem qualidade de vida, elas não querem trabalhar final de semana, feriado. Então, eu não quero. Isso faz um grande diferencial, sim. As pessoas para trabalhar, escolher o hotel, elas têm que saber disso, né? Então, que naquele Natal a gente precisa de gente trabalhando, porque o hotel está lotado. No feriado de Páscoa, eu preciso de gente trabalhando. Então, assim, as pessoas acabam não escolhendo hotelaria por conta disso, porque sabem que, claro, eles têm uma carga horária normal, né? De 7h20, mas precisa estar lá, que é o momento que o hotel precisa de você, né? Você mas vai folgar legal. numa segunda, numa terça, né? Olha que Nossa, vantagem, você não tem fila para as coisas. mas Mas legal. a pegada é diferente, né? Então, se a pessoa não tem essa cultura também de entender que vai trabalhar final de semana, feriado, ela não consegue trabalhar em hotelaria. Mas nós vamos falar ainda de uma. Gente, nós vamos pensar numa coisa prática, como desenvolver esse senso de hospitalidade, vou falar a palavra, Sim. no dia a dia. Dá para montar um negócio muito legal em cima disso, que é sensibilização, é coração, sabe? Coração com ação. Mas, enfim, deixa eu perguntar para a Mariana. Mariana, e aí, Mariana, seu desafio para superar essa questão de recursos humanos, essa questão de postura, essa dificuldade de encontrar pessoas nessa proatividade, nessa sensibilidade pelo outro, em acolher, em cuidar o outro. Bia, e você falou de implantação, né, de hospitalidade e desses desafios, né? Quando a gente fala aqui de implantação, eu não sei se eu já comentei isso contigo, se eu contei já essa história, mas o Alto aqui, ele não nasceu com a área de hospitalidade criada, né? Nós Uhum. criamos essa área de hospitalidade um pouco depois da criação da marca, né? E por que isso foi criado? Até uma história bonita, assim, genuína, que eu falo que nós criamos a hospitalidade aqui de um pedido de dar uma atenção especial para determinados clientes, né? Então, fala assim, Mari, você dá uma atenção especial para a cliente Beatriz, você dá uma atenção especial para a cliente Vanessa, e foi depois desse pedido de dar uma atenção especial que se criou a área de hospitalidade. Ah, Porque se você deixar na responsabilidade,
né, da mesma gerência, da mesma diretoria, você cuidar de operação e de hospitalidade, a hospitalidade não vai ser priorizada. Porque ali na operação é que a gente traz a receita, enfim. Então, um dos desafios, falando um pouquinho de desafio, foi esse, né? De não ter nascido desmembrado, nasceu muito junto, e depois nós superamos isso criando essa área de hospitalidade com um time bem bacana nesse sentido. E quando a gente fala de desafio de contratação, de pessoas, enfim, a gente ainda tem um desafio ainda maior que é o segmento premium que nós atuamos, né? Então, achar colaboradores também com essa visão e valorização desse segmento. Acho que a Vanessa também tem esse desafio lá, a Letícia também, porque ela tem um segmento premium dentro da Localiza. Então, nós temos que também ter um olhar de identificação, onde o colaborador vai se encontrar melhor. Então, tem colaboradores que trabalham se identificam e gostam do segmento premium, tem colaboradores que não. Então, Exatamente. né, a liderança tem que ter esse olhar para isso não se tornar um desafio muito grande. Então, de você identificar onde o colaborador tem essa identificação da entrega, né? E, Mariana, com certeza, né? Você tenta, tem pessoas que você tenta, dá uma chance, segunda Sim. chance, mas quando você vê que não vai, gente, não Não adianta vai. perder, porque não está dentro, não está nas características, na prioridade, Sim. né? Não enxerga o outro como o outro Aí o Exato. papel da liderança é especial. fundamental, né, É Bia? fundamental. De você saber encaixar também o colaborador ali onde ele se enxerga, até porque os nossos colaboradores, eles não são descartados, né? Nós estamos tratando com pessoas ali, e as pessoas também têm que ter essa identificação. Eu falo muito que é uma escolha, né? Você escolheu atender esse público, então você tem que se identificar e estudar e aprender para poder atender esse público. Mas faz parte da liderança também o desenvolvimento, né, Bia? Com certeza, Então, a com gente tem que certeza. desenvolver esse time também para ele Agora, atingir essa entrega, né? Eu agora, queria até trazer Mariana, 2 pontos, Bia, pode falar. se eu puder contribuir aqui, né? Assim, eu acho que o processo seletivo é muito importante, sabe? Da transparência, o que a gente espera daquela pessoa. Então, não ter descobertas durante o processo. A gente viu aqui que o máximo de explicação na hora de contratar é importante para saber a necessidade de doação que a pessoa vai estar. E o outro Letícia, ponto. desculpa não te interromper, desculpa para só não fugir o raciocínio. Quando você fala escolher a pessoa certa, o que você vê, imagino que você conheça no processo seletivo, que consegue pegar, ou seja, captar essa pessoa que tenha mais esse perfil que você espera como prática hospitaleira? Tem alguma coisa diferente que vocês fazem? Então, eu acho que através das perguntas a gente vê muito essa questão do servir, né? A gente pede exemplos de vivência que a pessoa já teve, a gente aplica também algumas dinâmicas para a gente perceber aí a questão do servir e principalmente a disponibilidade, né? Aqui, por exemplo, que não é diferente de hotel, a gente trabalha com alta temporada, então a gente vê a doação da pessoa nesses momentos de picos, entendeu? Feriados. Então, eu vejo muito assim, na conversa mesmo, sabe, Bia? Perguntas, exemplos, algumas situações a gente apresenta para a pessoa ver como é que ela reage. Tá? Agora, um ponto importante, não só na seleção, no caminhar, eu falo muito isso aí com uma empresa quando é muito forte na cultura cliente, é que o próprio profissional ele não aguenta ficar, porque atender, servir, não é para qualquer um, entendeu? Então, na jornada mesmo, ele mesmo começa a sinalizar, sabe? Não se Assim, olha, eu não dou identifica, né? conta, eu não me identifiquei. A Localiza também, ela cuida muito, assim, dessa ambientação, do feedback, do acompanhamento, ela tenta, entendeu? Porque reter é muito mais barato do que você contratar outro, né? Mas a gente percebe isso, que chega um ponto a pessoa fala, olha, não me identifico, não é isso que eu quero. Porque principalmente a empresa que é muito cultura cliente, ela exige realmente essa doação, esse servir, né? E nem todo mundo está disposto, né, a cuidar de gente, a ter esse olhar de gente, né? Com certeza, acho que tem tudo a ver com você. Não, eu queria, né, tocar um pouco mais para frente. Falamos dos pilares aí, né, da hospitalidade, pessoas, comunicação,
né? Não adianta comunicar para todo mundo igual, porque não dá, o público são Não diferentes. é? A Mariana trouxe muito essa questão do personalizar o cliente de alta renda, aquele que de repente é mais objetivo, ele quer mais detalhe, ele quer mais que nome, acompanhe o nome dele, enfim. Então, nós temos aí a parte do ambiente. Quando eu falo ambiente, é o relacional e o ambiente físico. O ambiente físico faz diferença na vida de cada um de nós, com certeza. Sim. Você trabalhar nos 35 graus no Rio de Janeiro e achar que é tudo lindo, maravilhoso, bacana, me desculpa, né? Não é bem Não assim. é? E trabalhar no outro, que é o contrário, onde tem uma polpa, onde tem um multi maior, é um grande desafio. Por quê? Porque ele não se vê a vida dele diária no mesmo nível. Então, ele Exato. tem que se igualar para olhar para aquela pessoa e pensar assim: nossa, ele está exigindo que o queijo quente seja dessa temperatura. Quando você fala que absurdo, o cara, né? Tem pessoas que na minha casa que não tem nem o que comer, eu vou exigir. Tem que olhar e falar assim, gente, tem pessoas e eu estou aqui para atender a necessidade do meu cliente. Então, como foi desenhar processo? Porque tem muito assim, as empresas desenham o processo como ela quer que seja o atendimento. Vamos dar um exemplo. E ela coloca lá, lindo, maravilhoso, mas ela não pergunta para as pessoas ou para o cliente se... E o colaborador é o que mais conhece o processo. Vocês concordam comigo? Sim, É verdade, o cara que concordo. está no dia a dia, ele que desenha o processo. Quanto que é feito apartado, quanto que ele participa para construir esses processos hospitaleiros. Porque tudo legal, lindo, maravilhoso, atender bem, mas e o processo em si? Ele é eficaz? Ele é eficiente? Ele atende? Então, eu queria saber como é que vocês desenvolveram os processos de atendimento para esse olhar, para essa cultura de hospitalidade. Vamos começar? Pode ser, Vanessa, você? Pode, claro. Bom, no hotel lá tem as instruções de trabalho, né? Quando eu entrei lá em 1900 bolinha, eu li aquele Parece. processo, eu olhei os processos e a gente, conforme o tempo, foi atualizando muita coisa. Então, assim, existe um padrão, né? A gente até fala, não sei se vocês sabem, no final do que a gente tem os textos chavões, né? Quando o hóspede, a gente faz algum serviço, a pessoa fala, obrigada, Vanessa, aí eu sempre falo, é um prazer. Então, isso é a marca do grande hotel, da gente falar isso, é um prazer. Só que eu sempre falo nos treinamentos, eu falo assim, gente, olha, quando não for um prazer, realmente não precisa falar. Porque às vezes o hóspede não aconteceu alguma coisa muito legal, e aí no final eu falo, é um prazer, acaba piorando a situação, né? Então, a gente tem que saber quando é colocado a Exatamente. frase padrão do hotel. Mas sim, existem todas as instruções de trabalho, foram todas desenhadas pelos gestores que já existiam na época, e aí foi só melhorando quanto a isso. Os funcionários também podem optar, porque a gente sempre tem todo ano as auditorias, né, no hotel, e aí então a gente tem que falar o que a gente faz no hotel. Então, assim, a gente não acha que esse procedimento cabe mais, eu acho que precisa de uma atualização, porque os hóspedes mudaram, a tecnologia mudou, então essas partes assim de procedimentos operacionais, sim, eles são, existe um escopo, mas ele sempre pode ser definido, né? Assim, tem os padrões de hospitalidade que a gente sempre precisa manter. Mas o funcionário também, o recepcionista pode falar, Vanessa, eu acho que isso aqui poderia melhorar. Então, tem essa abertura, não é uma coisa enrijecida. Tá sempre aberto, mas você deu um exemplo muito legal, né? Eu falar como foi um prazer, numa hora ela é positiva no processo, outra hora ela não pode não ser positiva. Então, quem faz a diferença no processo em falar ou não falar? Olha que detalhe importante, o exemplo que você deu. Sim, porque assim, quando eu comecei lá atrás, eu comecei na recepção do hotel, né? Depois eu fui caminhando e fui fazendo meu plano de carreira na empresa. E eu percebia isso. Eu falei assim, nossa, falar é um prazer por todo momento não cabe também. Todo mundo falava, não, não cabe. Sei lá, a pessoa da limpeza foi limpar que uma criança passou mal. E aí a mãe fala, muito obrigada. Aí você fala, foi um prazer. Não, prazer ficar limpando ali aquela sujeirada toda, né? Então, ou então o hóspede reclamou, sei lá, do ar-condicionado, alguma coisa assim, ficou bravo, tem hóspede, que nem a Mari falou, a questão dos clientes premium. Então, assim, o grande hotel tem bastante cliente premium, assim, né? A maioria que se hospeda, ele tem uma grande expectativa, então, trabalhar em grandes empresas que têm muito a oferecer, criam-se bastante expectativa. Então, parece que não vai poder ter nenhum erro humano em qualquer momento. E isso não é verdade. Não, e Pessoas pessoas que que estão ali voltam, não, administrando. e pessoas que voltam para suas empresas, o grau de intimidade pode ser diferente. Por quê? Porque já conhece, já sabe como que ser tratado. Então, assim, às vezes aquele processo lá foi desenhado, mas o habitué, você tem mais abertura, você tem mais flexibilidade.
Então, acho que assim, Com ele não vai funcionar da mesma forma que funciona para os outros, tem que, às vezes, fazer alguma coisa diferente. O legal também disso, por exemplo, você se hospedou no hotel, e aí você pediu um travesseiro diferente. Ah, Vanessa, eu queria um travesseiro um pouco mais alto para o conforto do meu sono. Por que eu não vou atender? Eu tenho esse travesseiro. E aí, então, o que vale a equipe que te desenhou o procedimento é usar o sistema e colocar lá assim, a Bia gosta de travesseiro mais alto. E eu deixo isso na ficha do hóspede. Então, é isso quando aí. a Bia vem para a próxima hospedagem, eu personalizo. Falar, já vou deixar um travesseiro mais alto para a Bia, eu já vou deixar para ela uma toalha mais de banho que ela sempre pede. Enfim, eu vou colocar. Tinha uma hóspede uma vez que ela nem está mais conosco, né? E ela gostava de. Era polenguinho. Aí colocava lá, ela gosta de polenguinho. E aí, então, a gente colocava polenguinho para ela no apartamento. Isso é hospitalidade, né? Assim, esses detalhes, assim, isso a gente ganha muito com os hóspedes. De você voltar e falar, poxa, ela colocou o polenguinho aqui, eu nem precisei pedir. Demais. Então, assim, isso é muito legal. Só que isso depende de uma equipe. Se a equipe não se comprometer a ver os detalhes, né, a preencher o sistema, então, se todo mundo se comprometer a fazer isso, a gente consegue fazer o que a gente quer fazer, que é atender Gente, a pessoa com esses detalhes. só aproveitando a fala da Vanessa, vocês também fazem, Letícia e Mariana, esse histórico do perfil do cliente que vocês recebem, com o que ele prefere, o que ele não gosta? Fundamental, gente, fundamental. Fundamental. A rede hoteleira que criou esse exemplo, essa ação, que obviamente todo mundo pode fazer e com certeza você vai conquistar muitos aí. Então, acho que muito Nossas legal. agências trabalham muito com esse conceito, viu? Eu queria que a Mariana falasse um pouquinho. Mariana, como é que foi desenhar? Você colocou uma experiência muito legal de como nasceu. Tanto é que a Mariana é uma das poucas pessoas que eu conheço como gerente de hospitalidade, fora do mercado hoteleiro, tá? Vanessa, entendendo. Legal. Então, ela contou muito bem que veio diferente. Ela veio com a necessidade de dar um atendimento a mais, plus, diferenciado, e criou-se, ou seja, ela trouxe ao contrário, ela trouxe a relevância de cuidar especialmente ou dedicadamente de cada um dos hóspedes. Como é que foi? Então, você teve muito mais facilidade na construção dos processos, pelo jeito. Ou não? Bia, não, eu ia trazer uma provocação aqui também, né? Que quando você fica pensando muito em processo ali de hospitalidade, você tem que tomar muito cuidado para você também não engessar esse atendimento Legal. com hospitalidade, né? Então, existem os processos que estão criados, né, muito bem consolidados. Nós temos até uma área de processos, né, dentro da DASA que atende a diversos segmentos, né? E esses processos existem, mas o personalizar esse processo no atendimento, ele não é algo engessado. Por isso que eu vai muito da implantação da cultura e do olhar da liderança nesses processos de hospitalidade para você não engessar também esse atendimento. E o que eu quero trazer também é que o quanto que é importante você também dar o poder ali e a tomada de decisão para o seu colaborador. Então, isso você vai incentivar também o atendimento personalizado, porque a Mariana atende de uma forma, a Vanessa vai atender de outra, a Letícia de outra, mas você não vai deixar de atender e de superar a expectativa ali do cliente, mas você pode personalizar. A Vanessa deu um exemplo é um prazer, né? Eu achei muito bacana esse exemplo, e nós mudamos muitas coisas também. Uma questão eu tenho um exemplo aqui do Seja Bem-vindo ao Alta. No começo, nós deixávamos esse Seja Bem-vindo como um processo do colaborador, mas depois o cliente falava assim, poxa, mas eu acabei de ser Seja Bem-vindo na recepção, seja bem-vindo na sala de coleta, seja bem-vindo no café. E aí isso ficou algo ruim, ficou algo robotizado e engessado. Então a liderança também, e quem lidera a hospitalidade também tem que ter esse olhar, para não virar algo robotizado dentro do processo, né? Aí colocou demais, né? Eu acho que, né, situações de que você quer ser tanto hospitaleiro, que você demais, aí eu falo, poxa, que chatice, que coisa falsa. Aí isso. Fica chato para o cliente, né, que escuta E a toda pessoa hora, se Então tem que incomoda. ficar muito mais ligado às atitudes ali, né, para você deixar isso mais solto, mas com atitudes hospitaleiras do que um processo, né? Muito legal. Eu queria agora falar um pouquinho sobre a questão de eficiência, né, eficácia, a percepção do cliente de vocês, nessa questão de, eu
às vezes eu coloco a hospitalidade, ele pode ser mais lento aí, muito mais moroso nessa solução, nesse atendimento, etc. Então, a questão do impacto da eficácia e eficiência, ou seja, é importante, mas eu tenho que me adequar à percepção do cliente, como a própria Mariana trouxe. Vocês sentem isso, né? Agora vamos falar um pouquinho de... Eu vou juntar essas duas perguntas e falar um pouquinho de métrica, que tem tudo a ver com isso. Né? Como que vocês conseguem mensurar que vocês estão aí no caminho de uma cultura, no caminho de uma prática hospitaleira? Porque, às vezes, a Mariana colocou bem e a Letícia colocou de formas, as duas diferentes. A cultura, às vezes, da hospitalidade, o ideal é que ela venha de cima para baixo. Mas, necessariamente, muito corporativo, nós não encontramos isso. Em grande maioria, que foi o trabalho que eu tive no começo de IB, tá? Mas o cliente percebe por quê? Porque nos pontos de contato que ele tem, existe uma construção de coerência e equilíbrio nessa questão da prática da atitude hospitaleira, acolhedora, enfim. Então, assim, o que vocês hoje usam como métrica? Não há necessidade de citar, obviamente, números, mas, enfim, como é que vocês percebem essa prática que vocês usam como hospitalidade no dia a dia? Ela é mensurada, ela é tangibilizada, porque aquilo que o mundo corporativo não tangibiliza, ele não vê dinheiro. Esse é um grande diferencial nosso em buscar tangibilizar a hospitalidade. Então, eu queria entender um pouquinho, quem quiser começar, enfim, Vanessa, o que você usa para medir isso, que você está no caminho certo, ou seja, percebe-se o hotel uma empresa hospitaleira. Olha, Bia, o que o hotel usa muito, que acho que todo mundo usa, é a questão da pesquisa de satisfação. Isso para a gente é a melhor métrica que o hotel recebe, porque após a saída do hóspede é enviado, né, o e-mail para ele, e aí então assim a gente tem uma certa captação de respostas, assim, eu queria ter um número muito maior, mas nós temos um índice Todo ali mundo de queria, viu? retorno, né? Eu queria que todo mundo respondesse como foi a hospedagem, enfim. Mas a gente recebe assim uma porcentagem muito boa. Então, assim, não é. A gente fica muito feliz, porque o índice de satisfação do cliente, claro, a maioria que responde são alguns para agradecer e outros para colocar algumas coisas. E ali eles pontuam mesmo, assim. Faz algum comentário, a gente sempre trabalha em cima disso. Porque ali, do retorno dessa pesquisa de satisfação, que ele tem um campo de preenchimento, né, de algum comentário ali, ele vai escrachar ali o que foi bom, o que foi ruim, e eles colocam, né? Então, aquilo a gente recebe, às vezes a gente nem fica sabendo de algum fato que aconteceu durante a experiência da hospedagem, mas aí ele coloca, olha, eu achei que poderia ser tal coisa, e aquilo a gente trabalha em cima. Isso que eu acho muito legal. Cada gestor pega ali da sua área e vai entrar ali para verificar se faz sentido aquilo, ou se não faz, se só uma preferência de um hóspede, ou não, realmente falhamos. E ali a gente construi todo um feedback com a equipe ali também. Isso para a hotelaria é o melhor. Aí tem o TripAdvisor, que as pessoas entram lá também para poder fazer comentários sobre a hospedagem, que a gente fica muito em cima também ali da pontuação. A Booking também, que a gente trabalha, as pessoas colocam muito ali que é um acesso, uma vitrine, hoje em dia a Booking, as pessoas pesquisam muito, né, para fazer a contratação de hospedagem ali, e seguem ali os comentários, a gente mesmo, enquanto cliente, a gente olha sempre para ver a pontuação do hotel que a gente vai se hospedar, os comentários, né, que as pessoas colocam, então são essa questão da satisfação desses caminhos. E você faz sempre... Faz muito. E você faz sempre na saída do hóspede, se aplica, você manda por e-mail para ele, como que você manda? A pesquisa de satisfação. A gente tem a parte de pesquisa. Isso, a pesquisa de satisfação enviada para a nossa equipe, e aí, então, a gente percebe que a pessoa responde logo quando sai. Quando eu envio e a pessoa não responde, assim, você pensa que aquela pessoa não vai responder. Então, a pessoa recebe, a gente já começa a receber os comentários, e ali, semanalmente, a gente faz um relatório, envia para todo mundo, e aí a gente começa a plano de melhorias ali em cima do retorno do hóspede. Tá. Vanessa, a sua imagem congelou, tá? Pode ser por causa do sinal, mas nós estamos ouvindo bem sua voz, tá? Mas sua imagem está congelada. Está congelada? Tá? Eu vou abrir e fechar a câmera de novo. Tranquilo. Mariana, quer continuar? Aí, agora voltou. Perfeito. Aqui, ó, mexendo. Voltou. Mariana, Vanessa, já falaram do seu abraço aí, que combina direitinho com você atrás, o Romero Brito, com os braços abertos.
Tá vendo? Eu fiz aqui um merchan que realmente hospitalidade a gente tem que abraçar com os olhos, né? Não é nem com o corpo, né? Porque no hotel existe essa coisa de a gente ter ali a informalidade com o hóspede, né? Então a gente sempre abraça com o olho, uma coisa que eu sempre falo. Se a gente Muito está ali bom. na recepção em qualquer lugar, a gente tem que olhar no olho da pessoa e falar: olha, venha que eu vou te atender. Muito bom. Mariana, quer seguir? Desculpa. É, bem parecido assim com a Vanessa, então a pesquisa de satisfação, né, o índice do NPS é super importante para nós também. Então hoje a empresa valoriza, principalmente existe a nota de acolhimento, né, no NPS que é um termômetro aqui para nós e um pouco diferente da hotelaria, o diagnóstico, né, nós temos a desvantagem porque a experiência só acaba quando ele recebe o resultado, não acaba quando ele sai do nosso laboratório, né? Porque a nossa jornada só fica Verdade, é diferente. completa quando a gente entrega o resultado para ele, porque pode ter muitos pontos de falha ali na entrega do resultado, prazo, forma, dificuldade de acesso. Então, nós medimos essa qualidade, Vanessa, depois de 48 horas. E aí o cliente muitas vezes ele não se recorda do nome da pessoa ali que ele foi atendido, enfim. Então nós temos essa pequena desvantagem aí em relação ao que a Vanessa trouxe, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver a jornada total para poder fazer as correções, né? E outro índice também, Bia, que a gente utiliza aqui é o índice de novos clientes na marca, que eu acho que isso tem tudo a ver com hospitalidade também. Vai lá, mas por quê? É o novo cliente, né? Uhum. Porque você vai indicar uma nova marca ali para cuidar da sua saúde se realmente você saiu encantado, satisfeito. Então, você ter novos clientes também que utilizam ali a sua marca é um ponto bem importante para andar junto com hospitalidade, né? Além de ouvir muito ali o que o cliente nos traz. Então, nós temos a prática aqui de ouvir mesmo de forma genuína e atuar. Então, muitos atributos que hoje nós temos de encantamento aqui na marca foram os próprios clientes que nos trouxeram de exemplo e de pedido. Então, nós temos essa cultura com o nosso colaborador, do que o nosso colaborador escuta do cliente ali na jornada e o que o cliente coloca na pesquisa de satisfação, a liderança analisar para poder colocar a implantação de fato. E isso vai desde o sabor do sanduíche ali do de jejum, do Alta Café, né, que Que é nós uma delícia. chamamos, que é uma delícia, é um dos pontos muito elogiados na nossa pesquisa, até dispositivos que auxiliam, por exemplo, no cliente que é fóbico em fazer a ressonância, que hoje nós temos um dispositivo que o próprio cliente nos indicou na implantação da marca e que hoje ajuda tantos outros clientes, e foi uma indicação de cliente. Então, ouvir também ali o cliente, né? Não só medir, que a sua pergunta foi sobre métrica, né, Bia? Mas Uhum. medir e também ouvir ali o cliente para implantar as práticas que ele nos traz, né? E esses novos clientes, você sabe se normalmente vem de indicações? Você consegue saber se vem de indicações? Pessoas que indicaram Não, que estão fazendo Bia, alta, não dá para saber? não, isso é Seria uma muito dor legal. nossa. Muito Nós legal. tentamos até, bom, acho que todo mundo sabe aqui que métricas de hospitalidade é uma dor, né, da nossa área aqui, além da pesquisa de satisfação. Mas a gente tem esse índice, né, a gente mede o primeiro cliente, mas hoje nós não medimos de onde vem esse cliente. Fizemos algumas medições temporárias, tá, Bia? Porque foram processos um pouco manuais, né? Mas hoje não existe um formato padrão para isso. Legal. Mas é um bom índice para medir, gente, é o índice de esforço, tá? Índice de esforço do É, cliente, porque quanto maior ele for, menor a hospitalidade, viu? Ah, uma dica interessante pensando nisso. Bacana. Letícia, queria que você complementasse, falasse um pouquinho aí das suas métricas. perfeito. Adorei aí essa métrica que a Mariana citou aí né, do cliente que ainda não teve a experiência. A gente está para esse olhar também aqui na Localiza. Mas, assim, basicamente, os nossos indicadores são, no caso do atendimento da central e dos canais digitais, é em cima daquele atendimento ali,
tá? Nós usamos o NPS também para olhar toda a cadeia, e aí a experiência mesmo do aluguel, então tem vários pontos ali de avaliação. Então, o NPS é um indicador principal da Localiza, onde ele, inclusive, projeta feedbacks para várias áreas aqui. Nós temos também um olhar para Reclame Aqui, para outros pontos aí de registro do cliente, então isso também é muito olhado. Redes sociais também a gente dá uma olhada, mas de indicador é NPS, no caso de cliente, e o atendimento, tá? Internamente, nas áreas internas, tem as pesquisas também de relações entre áreas, isso também é considerado aqui. Outro ponto também que eu queria trazer é a questão do colaborador, né? A gente tem as pesquisas constantes, não só pesquisa de clima, mas tem pesquisa de pulse durante o ano, que também é levado muito em conta. Esse bem-estar, esse sentir dentro da Localiza também é um ponto muito relevante. E isso tudo gera insumo e ações, tá? Uma coisa que eu queria citar para vocês, assim, até na prática mesmo, eu acho muito bacana quando a gente visita as agências, porque o NPS, só para você ter uma ideia, os feedbacks, ele é levado muito a sério. Toda manhã, as agências fazem uma roda de conversa olhando o NPS. Então, o higienizador, muitas vezes, é o que lê os comentários dos clientes, que divide lá, entendeu? Então, assim, a pauta, cada hora é um cargo que faz, né, a divulgação, mas eles fazem numa roda. E eles pensam o cliente, né, como disse para vocês, o cliente no centro, e eles comentam, sabe? Então, assim, eu já tive algumas visitas em lojas, e eu achei muito legal, porque o cliente trouxe algum ponto da lavagem do carro, trouxe pontos, às vezes, positivos, negativos, e isso serve para nutrir, né, a nossa ação de servir, de ser hospitaleiro, entendeu? E isso é uma prática de todas as agências, ou uma prática foi As da agências. Team Leader? Das agências? Não, das agências de fazer isso. No caso da Central, a gente também acompanha diariamente, tá? A gente tem nossos BIs, tem os alertas que mostram ali pontos de atenção. E um ponto só que eu queria trazer, Bia, se você me permitir, né, porque tem a ver até com o ponto anterior de prática, a gente tem dentro de processo, nós temos uma prática na Central que chama Diga Aí. Então, tem um QR Code em cada PA dos atendentes, que ele pode trazer a voz do cliente. Então, muitas vezes, o cliente não manifesta nada na ligação, mas ele manifesta com o atendente. Ele não manifesta na pesquisa, mas ele traz no atendente. E o atendente, ele pode registrar isso, que a gente chama Diga Aí, e a partir desse, né, montante de informações, a gente trabalha nossas ações aqui de melhoria contínua. Então, é muito rico também esse programa, sabe? Chama Diga Aí. Queria trazer aqui. Onde ele vê esse QR Code? Eu não entendi, não ficou claro para mim. Onde ele vê isso? Na própria PA dele. Dentro da Central, tem vários QR Codes onde ele aponta e ele registra a voz do cliente. Também. Interessante. É muito legal. Que é até a ver com a pergunta anterior, tá? Entendi. Mas eu queria trazer aqui para não perder essa prática. Muito legal, muito legal. É lógico que nós estamos aqui, né, chegando bem no fim, mas acho que dá para nós cumprirmos a nossa proposta aqui, né? Eu queria agora um exemplo, gente. Eu quero um exemplo de vocês, onde a hospitalidade fez diferença, porque está muito assim, o cliente sente que ele pode contar com a empresa. Quando ele pode contar com a empresa, vai falar que tem uma cultura hospitaleira, ela é hospitaleira, porque ele sente que ele pode contar, né? É a relação aí de proximidade, de pertencer àquele negócio. Então, vocês podem contar um exemplo aí de alguma coisa que ela se destacou porque tal pessoa ou tal, né, área, enfim, fez aí a diferença? Queria que vocês contassem bem rapidamente. Quem começa? Que exemplos são bem ricos. Tá, eu posso trazer um caso aqui que tem a ver com atendimento consultivo, personalizado, e acho que o que o cliente conta com a Localiza, tá? Volta e meia a gente tem casamento, né, que as noivas contam com o nosso serviço de carro e de motorista. E às vezes naquele final de semana tá lotado, né? Não tem muito, os carros estão todos alugados e tudo. E quando esse cliente liga na Central, a gente sabendo de um momento importante na vida da pessoa, a gente faz toda uma mobilização para atender.
sabe? Então, mesmo que naquele local não tenha o carro, a gente tenta trazer o carro para aquela agência, para atender dentro do tempo, né, adequado e tudo. Então, esse é um caso que eu estou te falando, de um atendimento de noiva, né, que a gente busca realmente personalizar e atender para que aquele momento seja mágico e marcante na vida da pessoa. Que legal. E um carro nessas horas faz muita diferença, principalmente se for lua de Oh. mel. Vanessa? Ah, Bia, tem tantos casos, porque assim, Ainda bem, a gente Vanessa. trabalha. Tem muitos, tem É, muitos. assim, desde um hóspede que chega na recepção, que, sei lá, quebrou um dente, aconteceu recentemente. E aí, então, era domingo, no Campos do Jordão não tem dentista nenhum, né? Então, ainda mais no domingo, né? E aí, então, a gente às vezes consegue, né? Nós conseguimos fazer um atendimento para ele, porque eu tinha conhecido. E aí, então, aquilo para ele foi incrível, né? Ele falou assim, Vanessa, salvou minha vida, porque a gente tem que entender, acho que atendimento é empatia, né? Total, parece meio chavão, mas a gente tem que ter empatia. Se fosse eu com o dente quebrado no domingo à noite, o que eu faria? Né? Assim, Muito o dente é legal. uma coisa, né? Tá na vista das pessoas Ele ali, a gente se incomoda. Então, a gente conseguir resolver alguma coisa que passa da hospitalidade, que você pensar ali, não tem a ver com o hotel, é uma coisa dele, né? Foi um acidente com ele, né? Ele se machucou e quebrou lá jogando bola. E o hotel não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso, né? Mas você ter essa hospitalidade, ter essa empatia, sai fora disso, né? A gente conseguir atender, conseguir um dentista no domingo em Campos do Jordão, para poder atender um dente quebrado, né? Então, assim, a gente teve sorte, obviamente, de conhecer o profissional que está em Campos lógico. e conseguir atender, mas são coisas que saem fora, assim, tem muitas coisas no hotel que saem fora que a gente tenta ajudar. E aí eu sou a salvadora da pátria, assim, como eu gosto de Tem a para ver com ser ver aqui, cliente. né, resolver problema, né? Legal. Então, Vanessa, legal. eu preciso de tal coisa, o que a gente faz? Aí vamos pensar junto ali, mas vai sem. Não tem limite, sabe? É engraçado. Isso faz um bem pra gente também, sabia, Bia? Com Saber certeza. que Mais você. de repente, às vezes, mais para Certeza. a pessoa que fez do que quem está recebendo. Porque Que é assim, eu não quero nada gratificante. em troca, né? Eu quero só que ele saia dali e fale: olha, fui naquele hotel, eu falei com fulano de tal, conseguiu resolver meu problema. Eu acho que trabalhar em hotel, hospitalidade, a gente tem que sair da casinha, não ficar só limitando ao que você faz ali. Só que eu não consigo fazer isso para todos os hóspedes, né? Não consigo atender 300 hóspedes, todo mundo pedindo alguma coisa diferente, porque daí sai fora. Mas quando sai alguma coisa que a gente consegue atender e a pessoa fica feliz, isso faz um Legal. bem para a gente. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou só avisar, nós vamos avançando 5 minutinhos no máximo que eu coloquei, então nós vamos conseguir fechar, perfeito. Só quero ouvir da Mariana aí. Mariana aí, conta aí alguma coisa. Aliás, eu ia perguntar para a Vanessa, aceita pet no hotel aí? Não, não aceitamos. Todos amamos, mas não aceitamos. Não deu ainda, tá. E é outro Não. mercado aí que hoje em dia, eu vou te falar, gente, né? Todo mundo com os seus bichinhos aí levando para todo lugar. Mariana, conta um pouquinho para nós aí que os seus clientes top, as celebridades, como é que fica Bia, aí? não, tem muitos exemplos, né? Eu brinco com o meu time, algumas pessoas estão aqui hoje com a gente, do meu time também, que nós podemos escrever um livro, né, de exemplos, depois não usando nomes, mas podemos escrever um livro de exemplos de hospitalidade. Mas até como lição de vida, assim, eu acho que o maior exemplo de hospitalidade que nós passamos na saúde foi o momento da pandemia. Pandemia. Imaginei. Então, foi assim lindo de ver o time, todos os profissionais de saúde, né? Não só falando do meu segmento, da marca que eu atuo, mas todos. No momento que os nossos colaboradores não estavam vacinados ainda, era tudo muito incerto ainda, né, sobre a doença, e os nossos colaboradores se dedicando para o próximo, servindo o próximo. Então, isso para mim é a forma genuína de hospitalidade. E eu tenho alguns casos que nós fomos até onde o cliente estava e não colocamos limite nisso. Então, alguns exemplos, né? O Alta tem algumas regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro e Brasília que nós atendemos, mas o cliente ele estava isolado. Então, ele não estava na casa dele, né? Ele estava em outros locais. E nós colocamos ali, com todo o time, que nós não íamos limitar, nós íamos até o cliente, aonde o cliente estivesse. Então, nós tivemos colaboradores que foram de barco
colaboradores que foram de helicóptero, e você fala assim, você pagou, né? Você investiu? Não, eu não tinha dinheiro para isso. Mas o cliente nos buscou. Então, o cliente buscou o nosso colaborador de barco, o cliente buscou o nosso colaborador de helicóptero. Tem fotos disso, assim, acho que o time que está aqui vai lembrar como foi isso. E nós fomos até o cliente, onde o cliente estava, e não tínhamos limite de horário, limite de dia. Então, acho que para mim, o Diego está colocando que ele lembra que foi na gestão dele ali. Então, para mim, esse foi o nosso maior exemplo de hospitalidade como marca, tá? Muito legal, muito legal. Gente, muito bom. Adorei o nosso papo, mas eu quero uma última coisa de vocês, assim, bem tal. Eu coloquei como quais lições vocês aprenderam, tá? Acho que eu gostaria que vocês dessem uma dica, né? Ou uma palavra, uma frase para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para as empresas que estão aqui nos ouvindo, o que vocês indicariam, né, na atuação que vocês estão, que faz a diferença quando nós estamos falando da hospitalidade. Então, se alguém puder aí falar o que vocês poderiam ajudar a promover isso, uma palavra, uma frase, enfim, uma dica. Posso começar com você, Letícia? Pode sim. Hospitalidade, para mim, é algo que é o cuidar, né? Então, assim, eu falei, gente feliz, cliente feliz. Então, começando, se você espera que o colaborador cuide do cliente, você cuida dele primeiro. Então, para mim, esse o ponto de partida, tem que ser dele, tá? Fala-se muito do cliente, vai ter que cuidar do colaborador para fazer bem para esse cliente, verdade. Vanessa? Exato. Bia, eu penso que em qualquer tipo de atendimento, você tem que pensar como você gosta de ser atendido. Então, a gente tem atendimento em todo momento, você vai num posto de gasolina, você vai numa cafeteria, todo momento você é atendido por alguém, né? E como você gostaria que você fosse atendido, né? Porque a gente sempre gosta de um carinho, de um atendimento bacana, então, assim, eu acho que a dica é essa, como você quer ser atendido, é o jeito que você tem que atender, né? Se você quer ser acolhido, acolha as pessoas, se você quer um sorriso, sorria para as pessoas, porque às vezes a gente, não adianta eu falar que sou do atendimento, maltratar todo mundo, e quando eu vou querer ser atendido, eu quero que todo mundo seja legal comigo, né? Então, assim, é só você olhar. Uma atitude pessoal que transcende por mundo corporativo, enfim, se permeia. Sim. Muito legal. E você, Mariana? Complementar aqui as meninas, que foram ótimos exemplos aqui, mas eu acho que é o exemplo, né, em hospitalidade. Então, uma dica é você sempre tentar ser o exemplo, né, em todos os momentos, e independente de quem é a pessoa que você está sendo hospitaleiro, né? Então, você tem que ser de forma genuína, né? Então, você servir com qualidade, com prazer, independente de quem seja, né? Muito legal. É um E, gente, prazer, ó, tô aqui Mariana. na frente, ó, só para fechar, ó, a hospitalidade traz bem. É o nosso lema aqui, sem sombra de dúvidas. Gente, muito obrigada, quero agradecer muito, Vanessa, muito, Mariana, Obrigada. muito, Letícia. Foi uma delícia. Gente, só lembrando que tem uma muito pesquisa bom. Rápido. nossa, só tem uma pesquisa que a Vanessa, que a Jéssica está passando para vocês, 3 perguntinhas super curtinhas, mas surgiram temas para os próximos. Então, eu quero muito agradecer esse time, foi uma delícia, nosso carinho, bastante tempo aí, bacana, continuemos aí sendo as luzinhas dessa escuridão aí, do quanto que a hospitalidade é importante, e assim, muito obrigada para todos que estiveram presentes aí, não deixem de responder, e já comi mais do que o tempo que devia. Então, obrigada mais uma vez, gente. Ótima sexta-feira para todos, um bom fim de semana e bom resto de trabalho. Tá bom? Tchau, Obrigada, gente. Foi um aí. prazer. Tchau, gente. Obrigada, Prazer. Obrigada. Nos falamos. Tchau. Tchau, até mais. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada para todos, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Bia.